Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? A gente vai falar um pouco das civilizações que eu falei na outra aula sobre o surgimento delas, né? E hoje a gente vai falar de algumas que são muito importantes. São várias que tiveram uma contribuição muito importante para o mundo. Porém, a gente não vai falar de todas, mas o início das civilizações surgiram as mais importantes, como a mesopotâmica, a chinesa, a arapense, a egípcia e a fenícia. Mas a gente vai falar um pouco sobre a civilização chinesa. Bem, como vocês podem ver no livro de vocês, ela surgiu às margens do rio Huanghe, que é conhecido como Rio Amarelo, né? Então, a origem da civilização chinesa se deu a partir do desenvolvimento das pessoas próximo ao Rio Amarelo. E essas terras, elas foram ocupadas justamente por conta da fertilidade que existia nesse solo e das grandes quantidades de minerais, e era muito boa para a pastagem de animais. Então, por isso que houve o surgimento e o aumento da civilização chinesa. E o principal produto agrícola deles, que é até hoje também, era o arroz. Mas, além do arroz, eles também se dedicavam ao comércio. E um dos principais comércios dele, dos produtos, era a seda, que era um tecido feito a partir do casulo de uma lagarta do bicho da seda. Olha que interessante. Bem, é muito importante a gente saber que existia uma rota chamada Rota da Seda, que incluía um caminho que atravessava por várias cidades e pontos comerciais, incluindo a Mesopotâmia. E era justamente essa rota que dava com relação ao comércio do povo chinês com relação à seda. E essa rota começava de Chang'an e ia até a Europa. Se vocês observarem aqui, começava aqui em Chang'an e passava por todas essas cidades, e chegava até na Europa. Então, o comércio da seda era muito extenso mesmo. Muito interessante. Vamos continuar. O Rio Amarelo é um dos principais, até hoje, um dos principais rios da China. Então, a nascente dele, aonde ele nasce, é no Planalto do Tibete. E ele deságua, que é a foz, no Mar Amarelo, que é costa do Oceano Pacífico. Se vocês observarem aqui, ele nasce aqui, tá vendo? Rio Amarelo, ele nasce aqui no Planalto do Tibete e ele deságua, no Mar Amarelo, que é costa do Oceano Pacífico. Vocês estão vendo? Bem explicadinho aí. Bem, o Rio Amarelo ele recebe esse nome pela cor de suas águas, que por carregarem grande quantidade de materiais ficam amareladas. Lembram que lá no comecinho a gente viu que os chineses eles se desenvolveram às margens desse rio porque eram férteis e porque tinha grande quantidade de minerais. Então, esses minerais faziam com que a cor da água fosse diferente. É importante a gente saber que o Rio Amarelo ele nasce numa parte muito elevada, porém ele passa por várias áreas planas, que são chamadas de áreas de planície. E essa grande disponibilidade de água e a presença de solos ricos em nutrientes permitem que essas águas sejam utilizadas também como áreas de pastagem para o gado e o cultivo de arroz, como vocês viram. Então, é um rio muito importante para os chineses e também para o comércio deles. Além da civilização chinesa, a gente também vai falar um pouco da egípcia, que ela é muito importante. O desenvolvimento dela tem até hoje trazido benefícios para a sociedade. Então, ela se desenvolveu às margens do Rio Nilo, que é um rio muito importante também para a civilização egípcia. E uma das coisas mais interessantes é que todos os anos as águas do rio subiam e inundavam as terras que estavam próximas. E com a umidade do solo, as terras se tornavam férteis e muito ideais para a agricultura. Além das inundações naturais, eles também construíram canais de irrigação e diques para ampliar as áreas de cultivo. Então,
além de ter essa questão natural do rio, ter essa inundação natural, os egípcios construíram também diques e canais de irrigação. Eles também cultivavam principalmente trigo, cevada, ervilha, lentilha, linho e frutos. E eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar em papiro. Papiro é um tipo de planta que eles também cultivavam, que fornecia fibras e servia para fazer cestos, sandálias, embarcações e também até um tipo de papel que era usado para escrever e desenhar, como esse aqui, ó. Estão vendo? Esse aqui é um tipo de papel que era feito com o papiro, que é um tipo de planta que os egípcios cultivavam. Os egípcios também, eles comerciavam com vários povos, que é da África, da Ásia e também da Europa. E por que eles tinham essa extensão tão grande de povos? Porque o rio Nilo era próximo também de outros mares, como o Mediterrâneo e o Mar Vermelho. E isso ajudava esse contato entre os povos. E como vocês já devem saber, os mares e os rios eram utilizados como transporte para ter essa transposição de pessoas e de mercadorias. Os comerciantes egípcios trocavam produtos. Vocês lembram que eu falei na aula passada de história que não existia ainda moeda, então a comercialização dos povos era de produtos, eles trocavam produtos. Então os egípcios trocavam produtos como trigo, lentilha, papiro, linho por cobre, incenso, pedras semipreciosas como a turquesa, o lápis lazuli, além de madeira para a construção de embarcações. E é importante saber que as embarcações também eram construídas usando o papiro, tanto no corpo do barco como nas velas. Então, além do papel, eles também serviam para as embarcações, o papiro. Agora vamos pular para a página 76, que vai falar um pouco do comércio europeu e da sua importância na economia para os povos que viviam no continente europeu. Como vocês podem ver aqui, os principais produtos que eles comercializavam eram o sal, marfim, seda, pedras preciosas, porcelanas, especiarias, que são essas aqui, ó, baunilha, canela da Índia, gengibre, cravo da Índia, noz moscadas, entre outros, né? Então, eles comercializavam principalmente esses tipos de especiarias, porcelanas e pedras preciosas. E esses produtos também eram encontrados na Ásia, em terras que os europeus chamavam de Índias. Naquela época não havia ainda sido estabelecido o nome dos países, nem das cidades, nem dos continentes. Então, os europeus chamavam a Ásia de Índias, que eram os atuais países que a gente conhece como a China, a Índia, a Indonésia e o Japão. Os europeus chamavam esses países de Índias. E os produtos chegavam à Europa também através do mar. Lembra que o comércio que eu falei para vocês era sempre através dos rios e mares, e era o mar Mediterrâneo, que era o caminho mais curto que os europeus tinham acesso às especiarias. Porém, nos anos de 1400, essas rotas começaram a ser controladas por italianos, italianos e árabes também. Então, os portugueses e espanhóis acabaram sendo deixados de lado. Eles foram proibidos de passar por esses caminhos e estavam excluídos do comércio de especiarias. Porém, já no finalzinho dos anos de 1400, esses europeus começaram a investigar e procurar viagens marítimas na tentativa de encontrar outras rotas, outros lugares para chegar às Índias sem ter que passar pelo mar Mediterrâneo, que eles tinham sido impedidos. Então, a estratégia era contornar o continente africano pelo Oceano Atlântico para ter acesso ao comércio de especiarias. Então, eles tiveram que fazer uma enrolação muito grande. Olha só, quando eles vêm aqui, ó, a enrolação que eles tiveram que fazer, grande mesmo, ó. Olha só, passavam aqui, ó, pelo finalzinho da América do Sul. Olha só o quão longe eles tiveram que ir para poder não precisar passar pelo mar Mediterrâneo. Então, se a gente observar bem direitinho esse mapa, ele está explicando aqui as rotas e das navegações portuguesas e espanholas. Eles
andaram por várias rotas, tentando procurar uma maneira de encontrar, participar do comércio de especiarias. Então, é importante a gente saber que a estratégia deles foi contornar o continente africano, veja só, o continente africano, pelo Oceano Atlântico, para poder continuar o comércio de especiarias. A nossa atividade ela vai ser no livro de história, na página 62, 63, 68, 69, 76 e 77. Fiquem muito atentos às páginas, porque eu pulei algumas, tá certo? E as questões também. Tem algumas questões que eu não coloquei. Então, observem bastante essa página aqui, quais são as páginas, quais são as questões, tá bom? E qualquer dúvida é só falar. Bem, eu também tenho um desafio para vocês. É claro que não é obrigado a fazer, porque vai dar um trabalhinho para vocês, mamães, tá? Mas pensando nas especiarias que os europeus comercializavam e no arroz que a China produzia, que tal produzir um arroz doce, hein? Então, vocês vão ter o final de semana, para aqueles que puderem fazer, é claro, para fazer o arroz doce e tirar aquelas fotos e mandar pra gente, tá bom? E além de vocês aprenderem a fazer uma receita que tá aí, ó, todos os ingredientes e o modo de preparo, vocês vão se deliciar desse maravilhoso arroz doce, tá? Participem também, tirem fotos e mandem para mim pra gente postar. Então, um forte abraço para vocês e tenham uma ótima aula de história.